Lembrando que o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo. Está aqui a primeira fração. Ó, uma parte pintada de um total de 2 partes. Então, isso aqui é o meio, ok? Uma parte pintada. O que é pintada fica em cima. O total fica embaixo. Na de baixo, eu tenho 2 partes pintadas de um total de 4. E aí, a gente faz aquela comparação rapidinha para ver o tamanho das frações e a gente vai perceber que elas têm o mesmo tamanho. Aqui, ó. Aí, a gente tem aqui essa parte aqui, ó. Viu? E ficou o mesmo tamanho. Então, a gente percebe que o tamanho é o mesmo. Os números das frações são diferentes, mas os tamanhos são os mesmos. Isso são chamadas frações equivalentes. 1/2 equivale a 2/4. E aí tem uma forma da gente saber essas frações aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. 1/2. E aqui a outra fração, 2/4. Perceba o seguinte. Essa fração, 1/2, se eu multiplicar por 2 aqui, ó. Multiplicar por 2, dá 2/4. Então, toda fração equivalente nada mais é do que o produto, ou seja, a multiplicação de ambos os termos, tanto o numerador como o denominador, pelo mesmo número. Então, ela é proporcional. Então, ou a multiplicação ou a divisão pelo mesmo número vai formar sempre uma fração equivalente, ou seja, uma fração que tenha o mesmo tamanho, que equivale. Vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Está aqui embaixo, essa fração aqui, uma parte de um total de 3. Muito bem, uma parte do total de 3. A de baixo, a gente tem aqui 2 partes de um total de 6. E a terceira aqui, nós temos 3 partes de um total de 9. Como eu falei, as frações são equivalentes, ó. Vou fazer um traço geral aqui para mostrar que elas têm o mesmo tamanho. Aqui, ó. Esse aqui é o tamanho delas. Elas têm o mesmo tamanho. Então, são frações equivalentes. E aí, lembra que eu falei que as frações equivalentes, para eu tornar uma fração equivalente, basta eu multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui. Eu vou multiplicar, por exemplo, por 2. Se eu multiplico em cima por 2, eu tenho que multiplicar por 2. Não pode ser número diferente, tá? Para essa fração ser uma fração equivalente. 1 vezes o número 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, ao multiplicar ambos os termos, em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número 2, eu criei essa fração equivalente aqui, ó. Ok? E agora, se eu não quisesse multiplicar por 2, se eu quisesse multiplicar, por exemplo, por 3, ó, multiplico ambos os termos, numerador e denominador, pelo mesmo número. Multipliquei por 3 e multipliquei por 3. Quanto que é 1 vezes 3? 3. 3 vezes 3, 9. Viu? Ó? Eu criei a minha segunda fração equivalente. Professor, se eu multiplicasse por 4, por 5, por qualquer número, desde que
eu multiplico em cima e embaixo, eu sempre crio frações equivalentes? Exatamente isso. Exatamente isso. Não só multiplicar, você pode dividir também. Ó. Vou pegar o exemplo aqui. Vou pegar, por exemplo, essa fração aqui. Ó. 2 quartos. Pego a fração 2 quartos. E agora eu vou dividir essa fração. Tem que ser pelo mesmo número que eu dividi em cima, o mesmo embaixo. Então, eu vou dividir por 2. Ó. Divido em cima por 2 e divido embaixo por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. E quanto que é 4 dividido por 2? 2. Olha aqui, ó. Deu exatamente essa aqui. E a gente percebeu que os tamanhos são iguais. Então, toda vez que eu multiplico um número qualquer em cima e embaixo, no numerador e no denominador, eu crio uma fração equivalente. Elas se equivalem. Mesmo que os números sejam diferentes, o tamanho delas é o mesmo. Ok? E agora a gente vai fazer alguns exercícios. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui exercícios de frações equivalentes, tá? Ainda estamos em frações equivalentes. Aqui, exercício. Vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número aqui, ó. 2 terços. Só eu estou criando frações equivalentes. Então, a segunda deu 4. Qual deve ser o número de baixo para que essa fração seja equivalente, gente? Qual é o número de baixo? Ah, professor, não sei. É simples fazer isso. A gente vai fazer o seguinte. Por qual número eu multipliquei o 2 para dar 4? Ah, o 2 eu multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. Muito bem. Para se tornar uma fração equivalente, eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, professor. Então, se eu multipliquei por 2 em cima, o embaixo tem que multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 4 sextos equivale a 2 terços. Vamos pegar outro exemplo aqui agora. Vou pegar aqui, por exemplo, o número... Deu 10 em cima. Qual é o número que eu tenho que multiplicar ou dividir, né, dessa fração para que ela se torne equivalente? Bom, se é 2 para dar 5, eu multipliquei por 5, perdão. Se é 2 e deu 10, eu multipliquei por 5, porque 2 vezes 5, 10. Se eu multipliquei em cima por 5, embaixo eu tenho que multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Então, essa é uma fração equivalente. Outro exemplo. Tenho, por exemplo, aqui a fração 3 sétimos. E aí eu quero torná-la equivalente. E aí, embaixo deu... Vou botar em cima de novo. Deu 12. Qual é o número embaixo? Eu tenho que sempre lembrar que, para que ela seja equivalente, eu preciso ou multiplicar, que é o que a gente está fazendo, ou dividir pelo mesmo número. Muito bem. Qual o número que eu multiplico por 3 que dá 12? É 4, professor. 3 vezes 4 igual a 12. Então, se eu multipliquei em cima por 4, embaixo eu preciso multiplicar por 4. 7 vezes 4, 28. Então, 12/28 é uma fração equivalente a
3/7, ok? Mais um exemplo aqui embaixo. Qual é o número de cima para que essa fração seja equivalente? Bom, eu preciso saber qual número eu multipliquei embaixo para dar 36. Qual número que eu multiplico por 6 que dá 36? 6 vezes 6, 36. Se eu multipliquei embaixo no denominador por 6, o numerador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. 5 vezes 6, 30. Então, o número de cima é o número 30. Bom, agora a gente vai ver os casos, a mesma ideia, só que pela divisão. Tem, por exemplo, aqui a fração 12, 21 avos. E aí, ele me deu o número de cima, 4. Qual é o número de baixo? Isso, como que eu identifico se está dividindo ou se está multiplicando? Bom, é fácil, gente. Olha aqui, ó. Ele era 12, ele diminuiu, ele dividiu para 4. Nesses casos aqui, ó, era 2, aumentou, multiplicou. Então, quando eu vejo a outra fração menor do que a primeira, é um caso de divisão. Quando eu vejo que a segunda fração é maior do que a primeira, é caso de multiplicação. Acho que eu falei errado, então vamos lá. Quando eu vejo a segunda fração maior do que a primeira, é um caso de multiplicação. Quando eu vejo a segunda fração menor do que a primeira, é um caso de divisão. Ok? Então, beleza. Eu tenho que pensar o seguinte. Era 12, deu 4. Qual número eu divido por 12 que dá 4? 12 dividido por 3 é 4. Bom, se eu dividir em cima por 3, para que seja equivalente, eu tenho que dividir pelo mesmo número. 21 dividido por 3, 7. Então, está aqui um exemplo de fração equivalente, só que por divisão. Vamos fazer outro exemplo. Aqui o meu exemplo. 2/8 e deu a resposta 1 em cima, e eu quero saber qual é o número de baixo, qual é o denominador. Muito bem, vamos aqui à regra. A fração é 2 aqui, ó, foi para 1. Aumentou ou multiplicou ou diminuiu, que significa dividir. Então, multiplicação sempre aumenta. Eu tenho uma bala, vou multiplicar por 3, de 1 passei a 3. Eu tenho 2 balas e vou dividir para 2 pessoas, cada um ficou com 1, então diminui. Bom, muito bem. Como o número de cima é menor, é 2, foi para 1, então é um caso de divisão. Qual número eu divido por 2 para dar 1? É o próprio 2. 2 dividido por 2, 1. Se eu dividir em cima por 2, eu tenho que dividir embaixo por 2. 8 dividido por 2, 4. Muito bem. Galera, isso é o que a gente precisa saber sobre frações equivalentes. Elas equivalem, elas são proporcionais, tá bom? Muito bem. Agora eu vou passar umas tarefinhas para casa e eu quero que vocês exercitem isso. Qualquer dúvida é só me perguntar. Fique com Deus. Tchau, tchau, galera.